Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. A distância que separa Sr. Ministro, a distância que separa as suas promessas da realidade é enorme. Infelizmente estamos perante um governo que desaproveita oportunidades. É também evidente a capacidade que a propaganda do governo tem para camuflar essa mesma realidade. É verdade que o Sr. Ministro há poucos dias fez uma confissão de desistência que chocou o país, mas talvez esse seja o efeito de o governo andar com óculos cor-de-rosa e de, ao tirar esses óculos, de repente, ser esmagado por uma visão para a qual não estava preparado. No setor da saúde, convinha que o Governo tirasse os óculos, falasse com as pessoas que esperam cada vez mais por uma consulta ou por uma operação, que têm de deslocar centenas de quilómetros para fazer tratamentos oncológicos, que não têm dinheiro para comprar remédios ou que sentem na pele a falta de material clínico básico ou as más condições em que são cuidados por profissionais de saúde excelentes, mas cada vez mais esgotados. Fazia bem o Governo em seguir as recomendações dos relatórios independentes que constatam a degradação que o nosso Serviço Nacional de Saúde está a sofrer. Desde logo o Governo podia começar por estudar melhor os documentos que produz, a começar pela nota explicativa. Apregoaram o fim da austeridade, mas na realidade o setor da saúde torna bem visível a incapacidade do atual Governo. Portugal devia estar hoje a construir um futuro muito mais ambicioso e infelizmente não está. Mas eu começo pelos cuidados de saúde primários. Entre 2011 e 2015, no tal período de austeridade e difícil, entraram em funcionamento 129 unidades de saúde familiar, passando o país a dispor de 449 dessas unidades, o que significa uma média de 32 novas USFs por ano. O atual Governo refere que criou, até julho de 2017, 36 novas unidades de saúde familiar, face a dezembro de 2015, o que significa uma média de 24 USFs por ano, ou seja, Sr. Ministro, menos 8 do que na legislatura anterior. Sucede que, tendo o Governo o compromisso de criar 100 novas USFs até 2019, este ano não foi ainda publicado o despacho, prevendo o número de unidades de saúde familiar a criar em 2017, o que compromete a meta de 25 novas USFs para 2017. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quando será publicado o referido despacho, quantas unidades de saúde familiar serão criadas este ano e, já agora, quantas prevê o Governo criar em 2018, já que na nota explicativa do orçamento não aparece quantificado? Sr. Ministro, pergunto-lhe também pela rede de cuidados continuados. O Governo refere que no período de 1 ano e meio, entre o final de 2015 e julho de 2017, alargou a rede de cuidados continuados integrados em 591 camas. Significa isto que o Governo abriu uma média de cerca de 400 camas de cuidados continuados por ano, um número muito inferior às mais de 500 camas abertas por ano pelo anterior Governo. E o Sr. Ministro recolhe que o anterior Governo estava a libertar o país da Troika e de uma situação de pré-bancarrota. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, qual é o compromisso quantificado que o Governo assume para a abertura de novas camas de cuidados continuados em 2018. No seu discurso de abertura, pareceu-me ouvir falar em 694. Não sei se ouvi bem, mas sabe que o senhor esclarecesse e, caso seja este número, como é que é possível passar de uma média de 400 para um número tão grande? Já agora, e dado que o Governo anunciou ter lançado mais de 300 novos lugares em cuidados de saúde mental, no quadro de uma experiência piloto aprovada ainda pelo anterior Governo, gostaria de saber em que locais foram esses lugares efetivamente criados, quantos dão resposta a novos doentes e quantos consistem em reconversões, ou seja, respeitam uma mera transição dos utentes das unidades que já estavam a funcionar. Pensamos agora na prestação de serviços. Entre 2011 e 2015, o anterior Governo reduziu o recurso às prestações de serviços médicos ao Serviço Nacional de Saúde de 130 para 80 milhões de euros. Em 2016, o seu Governo aumentou essas prestações de serviços para 98 milhões de euros e só nos primeiros 3 meses deste ano os encargos subiram para 27 milhões de euros, mais 3 milhões de euros que é igual ao período de 2016. É certo que, em face a esta derrapagem dos custos com os tarefeiros, o Governo aprovou legislação obrigando os hospitais a reduzir os encargos com a aquisição de serviços profissionais de saúde em 35%, o que afeta sobretudo os hospitais fora das grandes cidades que recorrem mais frequentemente à contratação deste tipo de médicos tarefeiros. Também é verdade que a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2018 tem um artigo que prevê a substituição gradual do recurso a esses prestadores de serviço temporário, mas não quantifica essa redução. Pergunto ao Sr. Ministro, assim, qual é a previsão do Governo em termos de encargos dos chamados médicos tarefeiros em 2017 e qual é o compromisso quantificado para a redução dessas prestações de serviços em 2018, nomeadamente em termos de encargos para o SNS.
Falamos agora da política de medicamento. A cota de medicamentos genéricos subiu em unidades no anterior governo de 31% em 2011 para 47% em 2015, ou seja, 16 pontos percentuais. Sucede que entre 2015 e 2017 a cota de genéricos subiu apenas de 0,8 pontos percentuais. Pergunto, portanto, Sr. Ministro, e dado que anuncia que pretende atingir uma cota de 53% durante o ano 2018, como é que pretende conseguir agora um crescimento de 5 pontos percentuais, quando, neste período, conseguiu apenas 0,8 pontos percentuais? Isto significa uma ajuda para as pessoas, especialmente para as que mais precisam, e para o SNS. Muito obrigado, Sr. Deputado.